Olha, quero que tu me digas como é que tu, sendo uma pessoa que vive o PSD desde os 19 anos, não é? Acredito que agora vivas isto de outra forma do que quando tinhas 19 anos, é normal, claro. Os anos vão-se passando, vais vendo as coisas a ficando igual ou piores. Como é que tu viveste, se calhar tinhas, eras mais miúdo, logicamente, como é que tu viveste a situação do Passos Coelho, da primeira vez que foi feita a geringonça né, eu senti-me traído, completamente traído, okay. E aposto que muitos portugueses também, e não sou militante do PSD, mas na altura votei PSD e senti-me completamente traído com aquilo que aconteceu. Gostava de saber o que é que tu e as pessoas dentro do teu partido sentiram quando isso aconteceu e depois do trabalho, porque há muita gente que não tem se calhar a noção que o Passos Coelho tentou reformar, apertar o cinto, e depois o Partido Socialista chega outra vez e abre os bolsos e esbanja, e tem sido esta constante, não é? O bar aberto e depois fechas a discoteca, bar aberto, fechas a discoteca, pronto. Como é que tu e o teu partido reagiram depois de todo o esforço que tentaram pelo menos fazer, e verem no meu caso, o Benfica da política, desculpem benfiquistas, é só uma analogia, a chegar e a aniquilar tudo outra vez? Foi difícil, pronto. Também dando aqui um contexto pessoal, que a pergunta é muito pessoal, eu entrei para o partido, era o Pedro Passos Coelho o líder do partido, ainda vivi alguns dos tempos dessa governação do PSD, tempos difíceis. A minha mãe tem um pequeno negócio, por isso também foi preciso apertar o cinto lá em casa. Também sofremos com esse acordo de assistência externa que existiu em Portugal e que, diga-se, o PSD só teve quase que o executar, e que foi o PS que o trouxe para cá. Recorde-se também que é sempre importante, que eles parece que se esquecem eles próprios disso, mas isso foi difícil para o PSD, esse resultado, porque ganhamos as eleições e depois não podemos governar. Ou seja, pela primeira vez na história, aquilo que era um acordo tácito que existia na nossa democracia, que era quem ganhava as eleições tinha pelo menos a hipótese de governar, apresentar um programa de governo que era viabilizado, ou seja, podiam não aprová-lo, mas haviam abstenções suficientes para o programa de governo passar. Desculpa, não foi cumprido. Isso é reflexo da democracia parlamentar, como falamos, ou seja, a democracia parlamentar pode contemplar acordos. No nosso país existia esse momento e esse acordo tácito que permitia a quem ganhasse as eleições governar. O que é que acontece? Para o PSD isso deixou uma grande marca, porque do ponto de vista político nós tivemos que cumprir um programa que não fomos nós que o negociamos, acordamos. Tivemos que executar medidas que foram muito castradoras daquilo que eram as vontades, daquilo que eram os rendimentos dos portugueses, e no momento em que íamos começar a iniciar as reformas e poder devolver algum progresso ao país, e no momento da reconciliação, digamos, total com o país, depois de termos de passar por essas dificuldades em conjunto, porque também se diga, a certa altura parece que se diaboliza aquilo que foi o programa e a execução desse programa por parte do PSD quando esteve no governo. Mas ninguém se acredita que alguém faz aquilo porque gosta. Ninguém se acredita que alguém faz um aumento de impostos porque gosta de ver os portugueses pagar mais impostos, a não ser quem quer depois distribuir algum dinheiro e alimentar as clientelas eleitorais deles. Ou seja, o PSD e o governo, na altura, não fez aquilo porque quis. Fez aquilo porque era o que era exigido. Ou seja, nós tínhamos que cumprir um programa. E depois, nesse momento em que íamos, efetivamente, com alguma folga financeira, com alguma liberdade, fazer as reformas que tínhamos pensado para o país, realmente tiraram-nos o tapete e não nos deixaram apresentar essas soluções ao país. E veio o PS, no momento em que a retoma da economia a nível mundial começava a florescer, nosso país também, consequentemente, e não nos permitiu fazer isso. E depois, aquilo que foram as medidas aplicadas no tempo da Troika, ficaram-nos coladas à pele, e nós tivemos alguma dificuldade em libertar-nos disso, porque não tivemos essa oportunidade que acho que nos era devida, respeitando a democracia parlamentar. Ou seja, o que foi feito não é nenhuma ilegalidade, porque se o fosse não tinha sido feito, mas houve uma ruptura
daquilo que era um acordo tácito entre os partidos que existiam no Parlamento, e por isso, e o PS, enquanto partido estruturante da democracia, furou esse acordo. Pronto, e isso, claro, causou algumas mazelas. Na altura, custou, claro, ao PSD recuperar. Depois também o progresso económico que seguiu beneficiou o Partido Socialista, ainda que é irrisório como é que, mesmo nesse período, com aquelas cativações todas do Mário Centeno e o PS a querer tornar-se um partido de contas meias certas, apesar de pôr 3,2 mil milhões na TAP, consegue ter um nível de investimento público inferior, às vezes, a algum investimento público que foi feito pelo PSD no período da Troika. Isso é surreal, como é que isso é feito no nosso país, mas também que explica muito aquilo que é o país que temos hoje. Muito bem. Olha, e tu, a nível pessoal, o que é que tu ambicionas? Ambicionas ser deputado um dia, crescer no teu partido? Qual é que é a tua ambição? Sim, a política para mim é acima de tudo uma paixão. Como te disse, isto começou cedo. Aliás, isto, levar o contributo à comunidade até começou mais cedo no grupo de jovens, ou seja, mais uma parte ligada até à igreja. Depois passou pelo secundário e depois entrei para o partido. E isso, pronto, depois o percurso, se tu me perguntares, na altura tu ambicionavas chegar... Nunca pensei que isso... Aliás, nem sabia sequer quais eram os cargos. Quando entrei para a JTC não sabia como é que a estrutura se organizava. Queria dar um contributo, queria perceber como é que era, que tinha esse interesse. Depois, pronto, isto é uma organização como outra qualquer e tu vais tendo algum reconhecimento por parte dos teus pares e vais circunstancialmente tendo essas responsabilidades. E já tive algumas dentro do partido. E por isso, onde o partido sentir que eu posso ser útil, e eu também tendo essa vontade, que tenho naturalmente, ou seja, tenho vontade de servir o partido, tenho vontade de me disponibilizar para servir, porque acho que tenho essa garra, tenho essa capacidade e que posso realmente ajudar o partido a reformar, a impulsionar, a ter ideias mais jovens, a poder ter uma agenda política diferenciadora. Acho que o partido cresce se tiver também os mais jovens a poder dar esse contributo. E o partido aqui tem que ter uma noção, que é, vão sempre haver jovens, mas nós não vamos ser jovens para sempre. Ou seja, hoje circunstancialmente sou jovem, amanhã, quem diz amanhã diz daqui a uns anos, já não serei assim tão jovem. Por isso, se estivermos sempre a atrasar e com a conversa de que os jovens são o futuro, nunca mais vai chegar o momento dos jovens dizerem presente, e os jovens também têm que dizer presente. Ou seja, acho que deve ser aqui criada essa renovação geracional. E tivemos hoje um bom exemplo disso, não sei se viste. O primeiro-ministro francês, com 34 anos, isso é fenomenal. É incrível, seja, alguém, ainda por cima, através de uma nomeação, ou seja, alguém mais velho, no caso o Macron, o sistema em França é presidencialista, nomear um primeiro-ministro com 34 anos é uma coisa excepcional. Acho que é um exemplo. Por exemplo, aquele senhor em Portugal nem podia ser candidato a Presidente da República. Verdade. Isso é engraçado. É verdade, e não faz sentido nenhum. Portugal é o país das leis, está sempre a alterar leis, mas não interessa, acho que convém. Muito bem. Bruno, queres dar algum conselho a algum jovem que tenha o gosto pela política? Quero. E depois vou-te fazer uma pergunta assim um bocadinho tramada. Vamos a isso. Quero dar um conselho a um jovem que tem interesse, mais do que interesse pela política ou por partidos, que tem interesse em participar na vida da sua comunidade. Foi assim que eu comecei a participar nos grupos de comunidade onde pertencia, nomeadamente na escola, que na altura era a comunidade mais importante para mim, e aqueles interesses que tínhamos na escola eram os mais importantes, e isso foi aquilo que despoltou esse interesse de defender as ideias que tínhamos para a escola, os projetos que queríamos ver executados. E isso é muito importante. E isso também me leva a outra questão, que é, hoje acho que há algum desincentivo por parte das escolas a que sejam constituídas, por exemplo, associações de estudantes, e isso é muito importante para os jovens, porque permite-lhes criar esse espírito crítico de reflexão, de participação cívica na sociedade. Os jovens de hoje, e quando digo jovens, ainda mais jovens do que eu, são os adultos da amanhã. E jovens esclarecidos, jovens irreverentes, jovens que questionam as coisas, jovens que querem alterar e mudar o status quo, vão ser amanhã cidadãos mais informados, que querem participar, que querem acrescentar valor à sua comunidade,
comunidade mais esclarecida, comunidade mais difícil de enganar. O que para alguns pode ser um problema, mas para mim é uma virtude, porque é com a competência. Se amanhã aparecer alguém melhor do que eu para liderar a JSD ou para estar no cargo que eu possa estar a desempenhar, melhor. A sociedade está melhor representada. Isso é ótimo. Isso é ótimo. Exige mais de mim, exige mais dos outros, mas beneficia a comunidade. Boa, isso é o bom. Boa resposta. Isso é o bom. Por isso, participem. É o apelo que eu faço. Participem, porque primeiro não podemos deixar que sejam os outros só a decidir por nós. Nós temos essa responsabilidade. Isso também é uma responsabilidade. E não nos podemos desligar nunca dela, porque se nós deixarmos que os outros decidam por nós, depois também não temos tanto direito de criticar aquilo que são as decisões que os outros tomam. Por isso nós temos de participar, nós temos de acrescentar valor. Felizmente, e tenho mesmo felicidade nisso, ainda há muitos jovens que querem participar. Há muitos jovens interessados, muitos jovens com muita capacidade, muito conhecimento, e que acho que também é uma falácia quando dizemos que as novas gerações não estão tão bem preparadas ou estão mal formadas em relação a outras, ou seja, têm mais qualificações, mas ao nível da formação não são tanto. Eu não acho que seja tanto assim. Acho que há jovens muito bem preparados e por isso tenho esperança também, não só no futuro, mas também no presente já.